Boa noite a todos, graça e paz, amém? Glória a Deus por você estar aqui, glória a Deus por mais esse culto de ensino da palavra. Eu creio que Deus tem uma palavra para você hoje, amém? Glória a Jesus. Eu venho com uma ideia para compartilhar com vocês, uma ideia que eu quero comunicar a vocês. E a grande ideia que eu quero comunicar é que aquele que espera por Jesus, trabalha para Jesus. Eu vou ministrar a mensagem nessa noite, e a grande ideia dessa noite é justamente essa. Quem espera por Jesus, trabalha para Jesus. Será que você pode repetir isso após mim? Diga assim: quem espera por Jesus, trabalha para Jesus. Amém. E para falar sobre isso, para comunicar essa ideia, nós temos um tema, e o tema de hoje é Enquanto Ele Não Volta. Enquanto Ele não volta. E o Ele aqui é justamente o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto Ele não volta, nós aguardamos, nós esperamos. E quem espera por Jesus, trabalha para Jesus. Eu gostaria de convidar você a imaginar uma situação hipotética. Suponha que você queira, ou que você vá reformar a sua casa. Você vai fazer uma grande reforma na sua casa. Consegue imaginar isso? E aí você contrata um projeto, e aí você compra todo o material da sua construção. Absolutamente todo o material da sua reforma. E aí você contrata o construtor. E você dá as diretrizes para o construtor. Você mostra todo o material. Você entrega o projeto. Você paga, dizem para não fazer isso, mas você paga adiantado o seu construtor. E aí você diz assim para o construtor: olha, eu vou me ausentar do país. Não sei por quanto tempo. Mas quando eu voltar, eu quero ver isso aqui totalmente diferente. Combinado? E o construtor diz: combinado, patrão, deixa comigo, pode confiar. E você vai, e demora muito para voltar. E quando você retorna da sua viagem, você quer ver como é que ficou a reforma, depois de tanto tempo. E quando você chega lá, você percebe que tudo está da maneira que você deixou. E você chama o construtor para conversar e você fala: meu amigo, o que aconteceu? Porque você percebe que ele não fez simplesmente nada da reforma. E você pergunta de novo: o que foi que aconteceu, meu querido? Ele diz: patrão, está tudo aqui. O material está todo aí, tá? O projeto que o senhor imprimiu está aqui. O dinheiro está tudo aqui, Porque eu sou certo com as minhas coisas. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Então está aqui tudo que você deixou. E essa é a explicação que ele dá. Só isso. Como é que você se sentiria se isso acontecesse com você? Eu confesso que eu me sentiria muito, mas muito nervoso. Ficaria muito bravo. Nessa história, nós na verdade estamos mais para o construtor do que para o dono da obra. E talvez você, ao avançar dessa ministração, vai concordar um pouco mais com essa minha afirmação. Que nós estamos mais para o construtor dessa história do que para o dono da obra. E na nossa relação com Deus, às vezes a gente pensa que infidelidade é fazer coisas erradas. E o que o Senhor espera de nós não é apenas que nós não façamos coisas erradas. Ele também espera que a gente faça aquilo que Ele nos confiou.
É por isso que eu disse que a grande ideia de hoje é: quem espera por Jesus, trabalha por Jesus. Enquanto ele não volta, o que eu faço? Faço aquilo que ele confiou em minhas mãos para fazer. E este confronto a gente vai perceber na parábola dos talentos. Jesus contou diversas parábolas. E no chamado Sermão do Monte das Oliveiras, ou também o chamado Sermão Escatológico, que está descrito no livro de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, Jesus, falando sobre escatologia, conta duas parábolas no capítulo 24 e duas parábolas no capítulo 25. Alguns dizem 3, mas eu prefiro considerar que são apenas 2. E a segunda parábola que ele conta no capítulo 25 é justamente a parábola dos talentos. E eu não costumo ler muitos versículos, mas hoje eu vou ler. Eu quero ler essa parábola aqui, junto com vocês, porque é uma história. E essa história, ela está no livro de Mateus, capítulo 25, como eu disse, do versículo 14 ao versículo 30. Eu quero ler toda ela, porque eu não vou conseguir comentar toda ela. Então você vai poder relembrar dos detalhes dessa parábola, nessa leitura, ou conhecer essa parábola, caso você não a conheça ainda. Então, Mateus 25, do 14 ao 30. É Jesus contando uma parábola, é Jesus contando uma história, e ele começa assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens? Pelo contexto, a gente entende que ele está falando do reino dos céus. Algumas traduções resolveram incluir essa informação, o reino dos céus, aí no versículo 14, mas no original não tem. Por que incluíram? Incluíram para tornar a leitura um pouco mais dinâmica. Mas nessa que a gente está lendo, que é a Nova Almeida Atualizada, você precisa ler o contexto para entender, por isso que eu estou destacando isso aqui para você. Que ele está falando do reino dos céus. Pois o reino dos céus, então, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade. Se atente para isso, porque ele entregou talentos, e quando a gente fala de talentos, nós estamos falando de dinheiro. Ele entregou talentos de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu para fora do país. Versículo 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente. Saiu quando? Imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E, irmãos, eu acho que a gente deveria viver a nossa vida com a expectativa do dia que a gente vai ouvir Cristo, olhando nos nossos olhos, dizer isso para nós. Muito bem. Quer dizer que acabou a carreira. Quer dizer que você guardou a fé. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, entra na alegria, entra na celebração do seu Senhor. Versículo 22. E aproximando também o que tinha 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo,
que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Perceba a visão que o servo tinha sobre o senhor dele. O senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Então, versículo 25. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu, patrão. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dei ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 30. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E a parábola termina assim, nessa tensão, com esse drama todo no ar. Lancem-no para fora, excluam-no para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Isto é uma linguagem metafórica para se referir ao juízo eterno dos ímpios. Lugar onde há choro e ranger de dentes. É uma figura de linguagem para se referir ao inferno. E assim termina a parábola de Jesus. E para dizer que não tem nada de bom nesse versículo 30, quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Há uma revelação implícita aqui. E a revelação é que os banguelas não vão para o inferno. Pensaram que vinha coisa séria, né? Por quê? Porque, horas, lá não haverá ranger de dentes. Depois de tantos anos de igreja, a gente vai pegando algumas piadinhas gospel, infames como essa. E olha que essa é uma das melhores. O bom disso é que não tem como piorar essa ministração, né, irmão? Nesse baú, Luizão, tem cada piadinha gospel. O banguela não vai para o inferno. Por quê? Porque no inferno tem ranger de dentes. Mas vamos parar de graça? Vamos falar sério? Nessa parábola que nós lemos, todos receberam alguma coisa. Mas nem todos responderam da mesma maneira. E é exatamente aí que está a nossa lição. Pois a grande ideia que eu comentei é que quem espera por Jesus, trabalha para Jesus. E é isso que a gente vai entender aqui através de 4 tópicos que eu quero trabalhar nessa explicação. Através de 4 verdades. Então, o que nós iremos aprender aqui hoje? Primeira coisa que nós iremos aprender é que o Senhor confiou algo aos seus servos. O que o Senhor confiou aos seus servos? O Senhor confiou talentos aos seus servos. E quando a gente fala de servos, leia-se você, leia-se eu. E quando a gente fala de Senhor, leia-se Deus. O Senhor confiou algo, talentos aos seus servos. Nós vamos falar sobre o que é isso. E depois a gente avança para o tópico 2 e vamos falar sobre o Senhor não confiou a todos a mesma coisa. A um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. Por quê? Terceiro, fidelidade exige atitude, exige trabalho, exige mão na massa, exige compromisso, exige entrega, exige atitude. E por último, o Senhor voltará para pedir contas. Quando que ele vai voltar? Não sei, mas está demorando, eu concordo. Mas o fato é que ele prometeu que voltaria e ele voltará. Essa pregação a gente não vai parar de ministrá-la enquanto ele não voltar. Então vamos para o primeiro tópico. O Senhor confiou algo aos seus servos. O Senhor confiou algo aos seus servos. Hoje, quando a gente pensa na palavra talento, o significado moderno está mais ligado à habilidade. Talento está muito ligado à habilidade hoje.
um significado moderno. Quando a gente fala de talentos, a gente fala de, por exemplo, exemplos de talentos. Uma pessoa que sabe cantar, ou saber tocar, ou saber falar, ou saber administrar. Tem muito a ver com capacidades, com essas habilidades, com aptidões. A pessoa que sabe construir, que sabe cuidar muito bem, etc. e tal. Mas a gente precisa ter em mente que quando Jesus contou a parábola dos talentos, o significado que ele tinha em mente para talento não era esse. Porque na parábola, talento era uma unidade monetária de grande valor. Dependendo do contexto, talento é uma unidade de peso, mas aqui, nesse contexto da parábola dos talentos, talento é uma unidade monetária de grande valor. O dito talento átimo, ele era equivalente a 6.000 denários. O que era um denário? Denário era o salário dia de um trabalhador. Então, um talento era equivalente a 6.000 salários dias. Quantos anos uma pessoa precisava ter para trabalhar 6.000 dias? Trabalhando 6 dias por semana. Quase 20 anos. Então, o talento era o equivalente a quase 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Se a gente quiser fazer um exercício transportando esses números para os dias atuais e pensar em um salário dia de 80 e poucos reais, vezes 6.000 dias de trabalho, nós chegaríamos no número de mais ou menos R$500 mil. Por que eu estou fazendo essa conta? Só para você perceber que o talento era realmente uma unidade monetária de valor alto. E o que recebeu pouco, ou aliás, o que recebeu menos, não recebeu pouco. Um talento era muito dinheiro. Só que, dentro dessa história, embora o talento signifique dinheiro, Jesus não estava ensinando sobre investimentos financeiros. O elemento dinheiro nessa história significava algo. E Jesus, ao contar parábolas, o que ele fazia? Ele usava elementos do cotidiano das pessoas, elementos conhecidos pelos seus ouvintes, para, através dessas histórias e destes elementos, ele explicar verdades espirituais. E sobre o que Jesus estava falando ao usar o talento, ao usar o dinheiro nesta parábola? O dinheiro nessa parábola representava tudo aquilo que o Senhor confiou para nós administrarmos, para nós multiplicarmos, enquanto Ele não volta. Esse é o significado de talento para a gente. A gente não deveria reduzir talento para dons naturais, ou até para dons espirituais. Porque talento nessa parábola é algo mais abrangente. Talento nessa parábola é tudo aquilo que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Então, o que é que Deus colocou sobre a minha, sobre a sua responsabilidade? Por exemplo, Deus colocou o tempo sobre a sua responsabilidade? Sim, é você que cuida do tempo que o Senhor te deu. Deus colocou recursos sobre a sua responsabilidade? Sim. Deus colocou conhecimento? Sim. Oportunidades, sabia que as oportunidades são responsabilidades que Deus coloca sob as nossas mãos? Deus coloca oportunidades sob a nossa responsabilidade. O que é que a gente faz com as oportunidades que nos alcançam? É claro que não dá para abraçar toda a oportunidade, então a gente precisa analisar a oportunidade, mas há aquelas que a gente precisa abraçar.
E aquele é o talento que Deus confiou em minhas mãos e às vezes eu deixo passar. Sabe um outro bom exemplo? A influência. A influência que você exerce é um talento que Deus confiou nas suas mãos. É uma responsabilidade que Deus confiou em suas mãos. Um talento que você exerce aqui na igreja, ou no seu lugar de trabalho, ou na sua escola, ou até na sua casa, sobre os seus filhos. A influência que você exerce, você será cobrado por ela. Porque como é que você está usando a influência que você exerce? Você está influenciando bem ou você está influenciando mal? O que as pessoas fazem logo após serem influenciadas por você? Fazem o que é certo, fazem o que é bom, ou aprendem o que é errado por influência sua? Talento é, sim, responsabilidades que Deus colocou sobre as nossas mãos, debaixo das nossas mãos. E aí a gente pode ainda falar sobre serviço, sobre capacidade, sobre ministério, tudo isso. Então por isso que eu falei que o talento aqui da história significa algo muito abrangente. E resumi dizendo que talento é o que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Então esse é o tópico 1. O Senhor confiou algo aos seus servos. O que Deus colocou em suas mãos, irmãos. E o que você tem feito com o que o Senhor confiou em suas mãos. Nós estamos esperando a Cristo e sabemos que precisamos esperar trabalhando. Aquele que espera por Jesus, trabalha para Jesus. Então, tendo dito isso, a gente avança para o tópico 2. O tópico 2 é: o Senhor não confiou a todos a mesma coisa. O versículo 15 de Mateus 25, que nós lemos, diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Esse detalhe é importante, porque deu 5, deu 2, deu 1. O Senhor não distribuiu igualmente. Pessoas diferentes recebem oportunidades diferentes. Pessoas diferentes recebem responsabilidades diferentes. Pessoas diferentes recebem recursos diferentes. Tudo de acordo com a capacidade que elas possuem. Isso é maravilhoso, porque o Senhor te conhece. É o Senhor que conhece, o Senhor da história é um Senhor que conhecia os seus servos, a ponto de saber qual era a capacidade de cada um. E aí ele foi distribuindo de acordo com a capacidade deles, porque ele conhecia os seus servos. E sabia que para um ele podia dar 5. Mas para outro ele não podia dar 5, ele daria 2. E para um terceiro não dava para dar nem 5 nem 2, mas ele podia dar 1. E mesmo aquele que recebeu 1, como eu disse agora há pouco, não recebeu pouco. E ao falar sobre essa questão da capacidade, isso me faz lembrar de um conceito desenvolvido por um psicólogo chamado Mihaly. O Mihaly desenvolveu um conceito, e é o conceito que ele chama de estado de flow. E o Mihaly fala sobre esse conceito num livro dele, que inclusive recebe esse nome, flow. Estado de flow é um estado de fluxo, é um estado de fluidez. E qual que é a ideia desse conceito? O que é flow? O flow, segundo o Mihaly, é um estado de equilíbrio entre capacidade e desafio. É um equilíbrio entre a capacidade e entre o desafio. Porque a ideia é o seguinte: se você tiver um desafio muito alto e uma capacidade baixa para aquele desafio, isso vai despertar em você estresse, ansiedade. Imagine que surja um desafio muito alto para você fazer, só que a sua capacidade para esse desafio é baixa. O que isso desperta em você? Ansiedade, estresse. Agora imagine o contrário. Uma capacidade alta para um desafio muito baixo.
o que isso gera em nós? Isso gera tédio, isso gera desinteresse. Imagina que você, por exemplo, semana passada começou a aprender a tocar saxofone. E o seu professor chega em você hoje e te entrega uma partitura e fala, olha, fim de semana vai ter uma apresentação musical no Teatro Municipal e você vai fazer um solo de saxofone. É um desafio muito alto para uma capacidade baixa, porque quem começou a aprender semana passada não sabe nem fazer embocadura direito ainda. Quanto mais ler partitura, quanto mais tocar em uma apresentação. Um desafio alto para uma capacidade baixa. Eu gostava de jogar videogame. Futebol, Paulo. Futebol online. Faz muito tempo que eu abandonei essa vida, mas eu gostava. E aí, jogando online, de vez em quando, apóstolo, chegava um adversário, que assim que eu começava a jogar, eu percebia que o adversário era muito bom. E quando eu percebia que o desafio era alto, embora eu também fosse bom, mas sempre chegava pessoas melhores. Porque em qualquer coisa na vida, tem gente melhor que você e gente pior que você. E aí, quando eu percebia que o adversário era muito bom, aí o meu estado mudava. A minha concentração era outra. A minha sede aumentava. Eu meio que me desligava de tudo que estava à minha volta e entrava no que o Mihaly chama no livro dele de canal de flow. Desafio alto, mas eu também tinha uma capacidade alta, embora o desafio fosse um pouco mais alto que a minha capacidade. É assim que tem que ser. Desafio um pouquinho mais alto do que a sua capacidade para te levar para cima, para te levar para um lugar de melhoria. E o máximo era quando eu conseguia ganhar o jogo. E eu não brincava, eu jogava sério. Só que às vezes acontecia o contrário. Às vezes chegava um adversário que eu pensava, uai, acho que o pai parou de jogar, a criança pegou o controle e está jogando contra mim agora. Porque está muito fácil, ele está chutando, tocando para fora, tocando errado, tocando a bola para mim, fazendo gol contra, vai cruzar e vai chutar para o gol e cruza. O que isso gerava? Isso gerava tédio, desinteresse. Por quê? Uma capacidade alta para um desafio baixo. Gente, Mateus 25, obviamente, não está falando, não está ensinando sobre flow. Mas esse conceito nos ajuda a perceber algo interessante no texto. Nos ajuda a perceber que o Senhor conhecia a capacidade de cada servo. E confiou as responsabilidades de acordo com a capacidade de cada servo. Porque aquele que tinha capacidade de lidar com 5, se recebesse apenas 1, ia ficar meio entediado. E tem gente que é assim, não adianta você dar pouco para ela, tem que dar muito. E ela trabalha, e ela dá mais fruto quando tem bastante mesmo para fazer. E quando tem pouco, enrola. Porque aí fica entediado com aquilo. E o Senhor daqueles servos, conhecendo os seus servos, foi entregando de acordo com a capacidade de cada um deles. 5, 2, 1 talento. E aqui, quando a gente fala do que cada um recebeu, infelizmente, a gente pode, às vezes, cair no erro de começar a olhar para aquilo que o outro recebeu, para aquilo que Deus colocou nas mãos do nosso coleguinha. E, às vezes, a gente acaba esquecendo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Esse é um lugar que, infelizmente e fatalmente, às vezes, a gente cai. Pensa em alguém que tem capacidade para 10. Esse alguém que tem capacidade para 10 está produzindo 6. Pensa em outra pessoa aqui que tem capacidade para 2. Mas esse com capacidade para 2 produziu 3. O que produziu 6, está olhando para o que produziu 3 e está falando, eu produzi o dobro, eu sou melhor. Eu nem preciso acelerar tanto, porque eu sou bom. Ele que precisa acelerar. E às vezes o que produziu 3, tinha capacidade para 2, está produzindo acima, está produzindo mais, está produzindo melhor. Ele olha para o outro que produziu 6 e fala,
Meu Deus, eu derramei suor, sangue, lágrima para conseguir produzir 3. Nunca que eu vou chegar nos pés daquele outro. O ponto aqui é que Deus não espera de você aquilo que Ele confiou a outra pessoa. O ponto aqui é que Ele espera fidelidade àquilo que Ele confiou a você. De repente está aqui o apóstolo contando as almas que ele ganhou em trocentos anos de ministério. Ah, Senhor, eu ganhei muitas almas. Aí ele começa a ler, por exemplo, sobre o reverendo Moody. Ganhou 1 milhão de almas, dizem. Aí ele olha, Senhor, eu ganhei 5.000, 1 milhão. Que cara é esse? Nunca que eu vou chegar aos pés. Ele ganhou 1 milhão e eu estou ralando aqui. A ideia é que não haja essa comparação, porque Deus não espera de você aquilo que Ele confiou a outra pessoa. A ideia é, cuide daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque você nem sabe se o outro está produzindo realmente, de acordo com a capacidade que ele tem. Então a ideia é, eu cuido do meu, da minha responsabilidade, e você cuida da sua responsabilidade. Porque eu vou prestar conta daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, e você vai prestar conta daquilo que Ele colocou nas suas mãos. O tópico 3 dessa ministração, fidelidade exige atitude. Quem espera por Jesus, trabalha para Jesus, enquanto Ele não volta. O problema do servo mau não foi que ele recebeu pouco. O problema do servo mau, irmão, foi não fazer nada. Não tem a ver com o que foi recebido, porque o que foi dado de acordo com a capacidade de cada um. O problema dele foi não fazer nada. Os 2 primeiros receberam, trabalharam e produziram. O servo mau, ele recebeu, ele enterrou e conservou. Ele não perdeu, ele não roubou, ele não desperdiçou, ele simplesmente não fez nada. E é impressionante porque, aos nossos olhos, às vezes a gente acha que a atitude dele foi até prudente. Pelo menos ele não perdeu nada, né? Pelo menos ele escondeu ali, o Senhor voltou, ele devolveu 100%. Mas olha, irmãos, o Senhor não olha como a gente olha. Porque o Senhor chamou aquele servo de mau e preguiçoso. De mau e negligente. Por quê? Porque conservar não era o suficiente. O Senhor esperava que aquilo que foi confiado nas mãos dos seus servos fosse colocado para trabalhar. E o Senhor não estava interessado no lucro. O Senhor não estava interessado no resultado financeiro. E quando eu falo do Senhor, eu estou falando de Cristo. Qual é o interesse de Cristo? O interesse de Cristo é o relacionamento. O interesse de Cristo não é pelos bens, mas pelos servos. O interesse de Cristo é pela fidelidade. É para a sua confiança nele, para a sua relação com ele. Para o modo como você abraça aquilo que Ele confiou em suas mãos. O interesse dEle está no modo como você se entrega àquilo que Ele confiou em suas mãos, porque isso declara confiança. E como você tem lidado com tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Talvez existam pessoas na igreja que não estejam fazendo nada de errado. Sejam boas pessoas. Inclusive elas olham para elas mesmas e falam, eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal para ninguém. Eu pago as minhas contas. Eu ajudo, inclusive. Eu não roubo. Eu não prejudico ninguém. Eu sou uma boa pessoa. E socialmente, realmente, essa pessoa deve ter razão. E ela é realmente uma boa pessoa. Socialmente. Mas Jesus não está trabalhando esse espectro. Não é quem é bom na sociedade ou mal na sociedade. Jesus está trabalhando outra questão. Porque este servo aqui
ele também não fez nada socialmente errado. Ele guardou. E quando o Senhor voltou, ele devolveu tintim por tintim. Ele não fez nada socialmente errado, mas mesmo assim foi chamado de mau. Sabe por quê? Porque ele não fez nada com aquilo que recebeu. Ele não demonstrou fidelidade. E o que o Senhor espera de nós é justamente isso, fidelidade. Não fazer nada é ser tratado como um servo mau, é ser tratado como um servo preguiçoso, é ser tratado, como nós lemos no final da parábola, como um servo inútil. Mas eu sou uma pessoa boa, sim, para a sociedade, mas o céu espera mais. Por quê? Porque Ele confiou responsabilidades em nossas mãos. E queira você ou não, goste você ou não, um dia você vai se apresentar perante o seu Deus e vai prestar contas do que você fez, do que você falou, de como você fez, de como você falou. Essa é uma verdade bíblica. É um fato bíblico. Fidelidade exige atitude. E por último, o quarto tópico é que o Senhor voltará para pedir contas. O Senhor voltará, irmãos. Mateus capítulo 25, versículo 19. Jesus disse assim: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Passou muito tempo. Demorou mesmo, só que ele voltou. Depois de muito tempo, ele voltou e fez o quê? Prestação de contas. Ajuste de contas com eles. Essa parábola que nós lemos, a parábola dos talentos, como eu disse, ela faz parte do sermão do Monte das Oliveiras. Ela faz parte do sermão escatológico de Jesus. E eu disse que no capítulo 25 Jesus contou duas parábolas. E nestas duas parábolas, o que Jesus estava tentando ensinar era o modo como nós devemos aguardar a vinda dele. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. E através dessa parábola ele está nos ensinando que nós devemos aguardar a vinda dele vigiando. A segunda parábola é a parábola dos talentos. E através dessa parábola ele está nos ensinando que a gente deve aguardar a vinda dele trabalhando. Como que eu tenho que aguardar a vinda do meu Senhor? Vigiando e trabalhando. E aqui dentro dessa parábola eu afirmei algumas vezes que quem espera por Jesus, trabalha por Jesus. Gente, o noivo chega. O Senhor volta. Jesus é o noivo. Jesus é o Senhor. Jesus vai chegar. Jesus voltará. E essa é a razão de tudo, porque Ele prometeu isso. Em João capítulo 14 ele diz assim: ei, não se turbe o vosso coração, credes o Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, e se eu for, quando eu for preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Virei outra vez. E aqui a gente está falando justamente dessa promessa de Jesus. Ele irá voltar. Enquanto Ele não volta, nós devemos trabalhar. Os servos não estão administrando indefinidamente. Existe um dia de prestação de contas. E isso, irmãos, essa informação deveria mudar a maneira como a gente vive hoje. E como é que você está vivendo hoje? Você está vivendo de acordo com essa verdade? Qual verdade? Que haverá prestação de contas. Mais cedo ou mais tarde. Pode ser hoje, irmão. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas eu estou vivendo de acordo com essa realidade bíblica, com essa promessa de Cristo. Ei, filhos, eu vou preparar lugar, mas fica tranquilo. Eu vou voltar, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também.
e quando ele voltar haverá prestação de contas. Eu quero ler mais uma vez Mateus 25. Projete para mim, por gentileza, a partir do versículo 24. Vou só repetir. Mateus 25, do 24 até o 26. Que é sobre essa prestação de contas com o servo mau. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Eu comentei no começo sobre a visão equivocada que este servo tinha do Senhor dele. Que era uma visão diferente da visão dos outros. Porque os outros, quando receberam os talentos, eles encararam aquilo como uma oportunidade, como responsabilidade. E partiram imediatamente para o trabalho, para agir com fidelidade, para abraçar a confiança que o Senhor depositou neles. Mas este, o servo mau, não. E por quê que ele fez assim? Por causa da visão equivocada. Olha a visão que ele tinha sobre o Senhor dele. O meu Senhor é um homem severo. O meu Senhor é um homem que colhe onde não plantou. Ele ajunta onde não espalhou. É como se ele estivesse dizendo que o Senhor dele era um homem tirano. Que era um homem que conseguia as coisas de maneira abusiva, até de maneira fraudulenta. Colher onde não plantou e ajuntar onde não espalhou, era um provérbio da época que significava exatamente isso. Quando você dizia que alguém ajuntava onde não espalhou e colhia onde não plantou, você estava dizendo que essa pessoa era uma pessoa abusiva, era uma pessoa fraudulenta, que conseguia o que conseguia através de maneiras inescrupulosas, de maneiras estranhas, de maneiras suspeitas. E ele está falando isso sobre o Senhor dele. Porque a lei diz que você colhe onde você planta. E ele está dizendo que o Senhor dele colhia onde não plantava. E aí ele continua fazendo uso dessa ideia da agricultura e fala o seguinte, ele ajunta onde ele não espalhou. E aqui a ideia é justamente o trigo, o trato com o trigo. Porque a pessoa plantava o trigo, colhia os feixes do trigo, levava o trigo para algum lugar, os bois pisavam por cima do trigo para separar a casca, o grão da casca. Daí a pessoa pegava uma pá de madeira, num lugar um pouco mais alto, numa eira, onde batia vento. Ele pegava aquela pá de madeira e jogava aquilo que foi pisado pelos bois para cima. E o vento levava a casca, que era a parte mais leve, e o grão caía. E o que sobrava, a última etapa. Agora é só juntar os grãos e ser feliz. O servo disse que o Senhor dele juntava onde ele não tinha espalhado. E aí, por causa dessa visão equivocada, a gente vai para o versículo 25. Ele diz o seguinte: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Versículo 26, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Por causa dessa visão equivocada, medo foi produzido nele. E o medo produziu paralisia. E a paralisia produziu uma vida improdutiva. Perceba, irmãos, o que uma visão equivocada pode gerar na vida de alguém. Uma visão equivocada gerou resultados equivocados. É por isso que a gente insiste tanto, irmãos, em que a igreja leia a Bíblia, e que a igreja estude, e que a igreja se reúna, que a igreja congregue e participe de momentos como este, de estudo da Bíblia Sagrada, que a igreja ore, que a igreja se ajunte. Por quê? Porque tudo isso faz com que a gente vá crescendo na graça e no conhecimento de Deus, obtendo assim a visão adequada, a visão correta,
o entendimento correto de quem é Deus, e não uma visão equivocada, como este servo teve do Senhor dele. E por conta da visão equivocada, ele sentiu medo, por conta do medo, ele paralisou, e por conta da paralisia, ele teve uma vida improdutiva. Jesus não nos chamou simplesmente para esperar a sua volta. Ele nos chamou para sermos fiéis enquanto nós esperamos. Eu passei aqui hoje, irmãos, por 4 tópicos nessa explicação. O que a gente aprendeu aqui hoje? Primeiro, que o Senhor confiou algo aos seus servos. Responsabilidades. Os talentos são responsabilidades que o Senhor confiou em suas mãos. Segundo, que o Senhor não confiou a todos a mesma coisa. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Terceiro, que o Senhor exige fidelidade. Aliás, que a fidelidade exige a atitude. Em quarto e último, nós falamos que o Senhor voltará para pedir contas. Então, tendo feito essa explicação, eu gostaria de tentar fazer alguma aplicação através de algumas perguntas, porque eu gosto de fazer assim. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão pessoal com vocês, através de três perguntas. Tendo dito tudo isso, irmãos, tenta responder isso para você. O que Deus confiou a mim? O que Deus confiou a você? E não pense em simplesmente, qual é o meu talento? Não. Pense o seguinte, o que Deus colocou sob a minha responsabilidade? O tempo, recursos, oportunidades, capacidade, ministério, influência. O que Deus confiou a mim, o que é que você pode olhar para dentro de si e responder para você mesmo? Eu acho que Deus confiou isso a mim. E aí a gente parte para a segunda pergunta. O que estou fazendo com isso? O que você está fazendo com a responsabilidade que o Senhor confiou em suas mãos? Com o tempo, com os recursos, com as oportunidades, com o conhecimento, com a influência. O que você tem feito com o que o Senhor confiou em suas mãos? Isso está sendo usado, irmão? Ou está enterrado? Você está produzindo? Isso que o Senhor confiou em suas mãos está servindo alguém? Porque no final das contas é sobre isso, irmãos, é sobre servir o outro. O que estou fazendo com o que o Senhor confiou em minhas mãos? Isso está à disposição do reino? Talvez você não tenha perdido aquilo que Deus confiou a você. Talvez você só tenha parado de usar. Talvez você só tenha enterrado. E a terceira e última pergunta é: o que preciso começar a fazer? Não é o que eu deveria fazer um dia. Não tem, irmão, o amanhã. Eu tenho o agora. Eu tenho o hoje. Porque tem gente que fala, então quando eu resolver tal e tal situação, quando passar essa temporada, aí eu começo a trabalhar. Aí eu começo a servir ao reino. Aí eu abraço direito as responsabilidades que o Senhor confiou em minhas mãos. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, o que eu preciso começar a fazer? Qual é a atitude que eu preciso tomar agora? Hoje, aqui. Você consegue responder isso para você? O que eu preciso começar a fazer? Talvez seja começar a servir. Talvez seja retomar algo que você abandonou, que você enterrou, que você estacionou. Talvez seja assumir uma responsabilidade. Talvez seja colocar uma capacidade à disposição. Sabe, conversar com o líder, conversar com o pastor e se colocar à disposição. E perguntar, apóstolo, a igreja está contratando? Sem remuneração, eu estou aqui à disposição. Eu quero servir. A igreja está precisando de voluntário? Onde está precisando? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me treinar? Porque eu quero servir também a comunidade. Eu não estou falando apenas de servir a comunidade. Eu estou falando da sua vida
de modo geral. Mas a igreja, a comunidade faz parte da sua vida. Então, que tal começar a servir? Que tal se dispor? Mas Washington precisa de tempo? É. Mas Washington custa? É. Mas aí é caro, eu sei. E é sobre isso que nós estamos falando. Enquanto o Senhor não volta, o que eu faço com o que Ele confiou em minhas mãos? Porque o tempo não fui eu que produzi, as oportunidades foi Ele que me deu, a influência foi Ele que me colocou nesse lugar. Então, ao honrar Ele, eu trabalho para Ele. Ao esperar Ele, eu trabalho para Ele. Porque eu sou um servo, eu sou um mordomo, e tudo isso é dele e não meu. O que eu posso começar a fazer, o que eu preciso começar a fazer agora, talvez começar a ensinar alguém. Por que não? Eu lembro que na minha adolescência, um pastor me disse: Washington, vou te ensinar a tocar violão. E ele começou a me ensinar a tocar violão. E me ensinou a tocar violão. Passou um tempo, eu que sabia tocar pouco, reuni uma galera e falei: eu vou ensinar vocês a tocar violão. Talvez o que o Senhor espera é que você ensine um pouco mais aquilo que você sabe. E sabe o que é gostoso, irmãos? Eu já tive a oportunidade de ensinar alguém, e esse alguém pegou a ideia e também ensinou outro alguém. E aí eu já toquei com essa pessoa que eu ensinei e com a pessoa que foi ensinada por ela. A banda montada por nós, sendo que eu ensinei só um. Isso foi se espalhando, foi se multiplicando. O que é que eu posso, o que eu preciso começar a fazer agora? Desenterrar. Então, essas eram as perguntas de reflexão que eu gostaria de fazer. Eu quero concluir lembrando de Mateus 25:19 mesmo, que diz que depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. O primeiro não foi cobrado pelo que o segundo recebeu, o segundo não foi cobrado pelo que o primeiro recebeu. Cada um foi chamado a prestar contas daquilo que o Senhor havia colocado em suas mãos. E Jesus está voltando. E enquanto Jesus não volta, a pergunta não é quanto recebemos. A pergunta é o que estamos fazendo com aquilo que recebemos. Eu quero concluir essa ministração e antes de orar com vocês, eu quero concluir lendo uma frase. E a frase é essa: quando o Senhor voltar, que Ele não encontre enterrado aquilo que confiou às nossas mãos. Ore comigo por um instante. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento, te dando graças por esse momento que nós estivemos aqui ouvindo essa ministração. O que fazer enquanto o Senhor não volta? E nós entendemos que nós, que esperamos por Jesus, devemos trabalhar para Jesus. Mas o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece aquilo que nós temos dado prioridade. E nós queremos nos arrepender, Senhor. Nós queremos assumir as responsabilidades que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós queremos fazer com que elas se multipliquem, porque nós queremos mais responsabilidade ainda. Aquele que recebeu 5 tinha 5 responsabilidades, mas passou um tempo, ele estava com 6, e depois com 7, e depois com 10. E mesmo depois de ter prestado contas ao Senhor, o Senhor pegou um daquele que perdeu e entregou aquele que tinha 10, e agora ele passou a ter 11. E a responsabilidade continua aumentando. Nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos entender isso e fluir de acordo com esta revelação. Nós queremos estar à disposição do Teu reino, Deus. E eu clamo por nós, eu clamo por esta igreja, que o Senhor possa despertar aqui pessoas que queiram servir, pessoas que queiram se entregar ao ministério, pessoas que queiram se entregar à confiança que foi depositada nelas. No nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, nos desperta, Espírito Santo, assim eu clamo, no nome de Jesus. Amém.